Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo dessa semana eu trouxe uma ideia pra vocês que fica muito legal, reaproveitando um varal velho. Na verdade, eu reaproveitei uma parte de um varal que sobrou de um vídeo que eu gravei há uns meses atrás. Reaproveitando duas partes de um varal, eu tinha feito duas ideias. Então, ou seja, com apenas um varal de chão de ferro, eu fiz 3 ideias de decoração, isso mesmo. Eu espero que vocês gostem, porque essa ideia ficou linda. Então já começa deixando o seu like agora no início do vídeo pra me ajudar com a divulgação e mais pessoas verem esta ideia. Se você me acompanha e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho do lado pra ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E vem comigo pra conferir essa ideia que ficou incrível. Então essa foi a parte de cima do varal que sobrou, eu vou reaproveitar para criar essa ideia super legal. Então já dá pra ver aí que esses ferrinhos onde penduram as roupas estavam quebrados, por isso que eles estavam soltos assim, porque não dá pra tirar facilmente. Então os que estavam soltos eu fui retirando ali, desencaixando, e esses outros que sobraram eu fui quebrando ali no canto com um alicate justamente para poder retirar. Tá. Você veio ajudar a mãe? Você veio ajudar a mãe? Pronto! Pronto! Pausa. E aí, Panchovila? Como eu precisava de uma tábua que fosse bem larga, assim como o varal, eu peguei esse pedaço de uma chapa de MDF que eu tinha aqui, cortei mais ou menos ali um pouquinho maior que o varal, porque ela era bem grande. E aí, posicionei ele por cima. Deixei bem alinhadinho ali nesses dois cantos e fui contornando ali as sobras, que é o que? Essas partes arredondadas dos cantos. E os outros dois lados que não estavam encostando ali na ponta da madeira, justamente para poder ter um formato de madeira com o mesmo formato do varal. E como eu disse, eu precisava de uma tábua bem larga, assim como esse varal, mas se o seu varal for mais estreito, é mais fácil de encontrar uma tábua larga como ele, principalmente se for reaproveitando portas de guarda-roupa, mas como eu não tinha, como eu não encontrei nenhuma desse tamanho, eu usei essa parte, essa tábua que eu tinha aí. Então, depois de contornar esse varal, eu fui cortando com a serra tico-tico, e parece difícil cortar essa parte arredondada aí do canto, mas não é não. Isso depende da serra, porque tem algumas que tremem demais e outras, como essa aí que eu tô usando, já não tremem nada. Por isso que eu consigo cortar mais retinho e fazer esses ângulos mais fáceis. Aí uma pergunta que vocês sempre me fazem é qual a marca da minha serra tico-tico e das outras ferramentas. Essa serra, tanto a serra quanto a lixadeira, são da marca DeWalt, que é uma marca muito boa. E você paga um pouquinho mais caro, mas elas duram muitos anos, sério, são muito boas mesmo. E olha que nem a publi mais poderia ser, né? É só uma dica mesmo, porque eu gosto muito dela. Inclusive, eu vou deixar o link dessa ferramenta e das outras aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês também sempre me perguntam onde comprar barato. E depois de cortar, eu fui lixando toda essa borda aí, e como vocês estão vendo, eu não usei a lixadeira, justamente porque era uma coisa mais simples, então eu fui só usando uma lixa mais grossa, e fui acertando ali a parte reta e a parte arredondada. E como a serra tico-tico deixa essa parte branca meio lascada, vai arrancando uns pedacinhos, eu vou lixando aí na parte de cima, sabe? Assim como eu tô mostrando agora, eu inclino a lixa e vou lixando para retirar essas partes, essas imperfeições, sabe? Para fazer as prateleiras, eu peguei essas sobras de tábuas de pinos que eu tinha por aqui, peguei o varal e medi a largura dele total, que tinha mais ou menos ali uns 55 centímetros. E medi também o tamanho da prateleira que eu ia colocar ali na parte de cima, que ia ser um pouquinho menor, por causa que as bordas são arredondadas. Então, para a tábua não ficar sobrando, eu ia fazer um pouquinho menor. E aí, eu fui marcando a largura total do varal ali, que tinha aquela medida de mais ou menos 55 centímetros, nessas duas tábuas. Marquei ali certinho essa mesma medida para ficar com a mesma largura dele. Peguei uma outra tábua lá para cortar as outras duas partes que eu precisava.
e fui marcando aquela medida que eu deixei um pouquinho menor ali na parte de cima do varal, por causa dessas bordas arredondadas. Como essas duas primeiras tábuas que eu marquei tinham 29 centímetros, eu posicionei uma delas em cima dessa tábua maior para ficar com a mesma largura, porque ela tinha mais ou menos 1 centímetro a mais. Então eu posicionei ali, marquei essa sobrinha ali para ela ficar com o mesmo tamanho e depois cortei tudo com a serra tico-tico. E eu tô usando tábuas de pinos porque eu não tinha portas de guarda-roupa, partes de guarda-roupa de tantas ideias que eu já fiz por aqui. Inclusive eu usei as que sobraram nas últimas ideias. E aí, como era o que eu tinha aqui, eu tô usando essa tábua, mas você pode reaproveitar outro tipo que você tem em casa. Pode ser compensado, MDF, MDP, tábuas de pinos, o que for, porque vai dar certo do mesmo jeito. Então eu fui cortando nos tamanhos certos e essas bordinhas que sobraram também. E eu vou dizer que essa tábua tava bem dura, por isso que tava mais demorado ali pra cortar, porque aí tá acelerado, mas na verdade eu levei um tempão. Então às vezes pra cortar é rapidinho, porque a tábua tá mais fácil de deslizar ali, a serra, aliás. Mas às vezes fica bem duro, então é bem mais demorado porque ela vai mais devagar. E agora sim, eu usei a lixadeira justamente porque essas tábuas estavam precisando, senão eu ia ficar um tempão lixando na mão, mesmo que se fosse uma lixa grossa. Então, como as bordas dessas tábuas estavam bem grossas e ásperas, eu usei a lixadeira para facilitar. E essas aí estavam mais ásperas nessas bordinhas, mas as outras duas ali, elas estavam bem ásperas dos dois lados da tábua, sabe? Deu mais trabalho ainda. Eu acho que quando eu comprei essa tábua, não planearam muito bem, porque se você plana só um pouquinho, ela fica bem grossa. E aí dá muito mais trabalho para poder lixar em casa, porque ela não fica clarinha e bonitinha igual essa primeira aí. Então foi essa daí que tava bem mais grossa. Como vocês estão vendo aí, ela já tá clareando, porque ela tava bem áspera. E eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de lixar nem usando a lixadeira, porque até com a lixadeira dá trabalho e demora, imagina lixando na mão, sabe? Então essa parte geralmente eu deixo pro Everton, eu prefiro mais a parte de cortar com a serra tico-tico mesmo. Depois eu posicionei o varal em cima da tábua grande e marquei onde eu iria fazer os furos. Eu fiz 2 desse lado, 2 desse, 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo. E vai ser por esses furos que eu vou fixar aquelas tábuas que eu cortei. Então, por isso que eu dividi ali 2 furos de um lado, 2 furos de outro, justamente para as tábuas ficarem com o mesmo espaço, a mesma distância entre uma e outra. Daqui a pouco vocês já vão entender melhor. Então, usando uma broca própria para metal, eu fui fazendo os furos nessas marcações e eu fiz os furos até sair na parte de baixo ali do varal. Depois de furar, eu posicionei o varal, deixei ele bem alinhado ali em cima da tábua. Encaixei a broca nos furos que eu já tinha feito para fazer essas mesmas marcações na tábua, para os furos ficarem no mesmo lugar. E aí eu fui segurando o varal ali para ele não se mover, para ficar tudo bem alinhadinho. E aí eu retirei o varal e já tinha colocado uma tábua embaixo dessa tábua branca só para poder ficar um pouquinho mais alto e fazer os furos nessas marcações para broca passar do outro lado ali sem furar a minha mesa. Como vocês estão vendo aí, a tábua branca tá se mexendo, então é porque ela tá um pouquinho mais alta. Como essas bordas da madeira são ásperas por causa do MDF, eu fui passando massa para madeira para tampar ali, não para ficar branquinha, mas justamente para deixar essa borda mais lisinha. Então eu fui passando com o dedo mesmo, deixando uma camada mais grossa, para depois poder lixar e não sair tudo. Você vai passando, deixa uma camadinha um pouquinho mais grossa, se você vê que tem menos, que tem pouco, passa um pouquinho mais para poder lixar depois e ficar bem lisinho. Eu tô usando os dedos para passar a massa, mas você pode usar uma espátula também, é que eu já tô acostumada a fazer desse jeito. Enquanto a massa para madeira secava muito bem, eu usei uma lixa própria para metal para lixar o varal.
Aí eu fui usando uma mais grossa ali nas partes dos furos, que saiu um pouquinho do ferro pra fora, tomando cuidado pra eu não me machucar. E fui usando uma fininha também nas partes que eu vi ali que era mais tranquilo. Então eu lixei o varal inteiro para retirar essas partes mais grossas, essas partes mais estragadinhas. Depois que a massa para madeira secou totalmente, eu fui lixando na mão mesmo, usando uma lixa, pode ser tanto uma lixa mais grossa, quanto uma lixa mais fina ou a média. E aí fui deixando ela mais lisinha, porque ainda ficam com os risquinhos ali, então eu fui lixando ali para deixar o mais perfeitinho possível, porque vocês sabem que eu sou muito perfeccionista, mesmo que vocês não vejam daí, eu gosto de deixar o acabamento bem bonitinho. Peguei as 4 tábuas de pinos que eu tinha cortado, então eu cortei 2 com o mesmo tamanho, um pouquinho menores, para colocar na parte de cima e na parte de baixo, porque as bordas são arredondadas. E essas 2 maiores ali para colocar no meio, porque elas têm exatamente a mesma largura do varal e dessa tábua branca, que tem o mesmo tamanho dele também. Então eu posicionei a tábua branca de lado assim, coloquei uma tábua de pinos em pé, em um dos furos ali do meio, e fui parafusando na parte de trás dessa tábua grande para fixar a tábua de pinos. Então eu fiz um pré-furo antes, escariei com a broca de parafusar mesmo e coloquei um parafuso grande. Depois de fixar esse parafuso ali em cima, eu posicionei a outra tábua na outra marcação ali que eu tinha feito desses 2 furos e fiz o mesmo processo. Furei, escariei e parafusei. Para fixar os 2 parafusos de baixo, eu virei essas tábuas do outro lado para poder ver certinho ali onde iria ficar, para ficar bem alinhado com o furo que eu já tinha feito. Então eu fiz o mesmo processo para fixar elas. Depois de parafusar essas 2 tábuas, eu deitei dessa forma, posicionei o varal em cima e posicionei os furos que eu tinha feito ali bem em cima dessas tábuas. Então, eu encaixei a broca de furar, furei a tábua de pinos, né, pro parafuso não trincar a tábua, e fixei os parafusos. Fixei os 4 parafusos, que são 2 de um lado do varal e 2 do outro. Aí eu posicionei as tábuas bem centralizadas no furo, mas mesmo assim eu fui medindo com a régua entre as 2 tábuas para ver se elas estavam com a mesma medida, para não dar diferença, porque às vezes um lado fica com meio centímetro para cima, o outro fica meio centímetro para baixo. Então eu medi entre as tábuas ali ainda para ver se estava com a mesma medida. Virei toda essa peça ali do outro lado, deixando o varal para baixo e posicionei a tábua menor ali na ponta, deixando ela centralizada, porque como eu disse, ela é um pouquinho menor, então ela não vai encostar nas bordas, ela acaba antes de começar essa parte arredondada. E aí eu fui fixando os parafusos, coloquei 3 parafusos, então fiz o pré-furo, escariei e furei. Primeiro eu fixei um em cada ponta para depois colocar o do meio. Depois repeti o mesmo processo colocando a outra tábua menor na parte de cima também. E como essa tábua estava um pouquinho larga ali, estava sobrando um espaço, eu encaixei um parafuso ali embaixo das tábuas só para ela encostar nessa tábua branca de cima para facilitar na hora de parafusar. E aí depois de parafusar eu retirei esses parafusos. E aí eu virei esse móvel do outro lado, deixando o varal na parte de cima, justamente para poder parafusar o varal nas 2 tábuas, tanto na de cima quanto na de baixo. E aí eu deixei a tábua bem alinhada ali na ponta do varal, assim como eu deixei alinhada na parte de trás, que é essa tábua branca. E fiz da mesma forma, colocando 3 parafusos. Aí eu só fiz o pré-furo na tábua de pinos e parafusei. Depois pintei o móvel inteiro com a Chalk Paint na cor moscatel, que é esse tom de verde bem clarinho. Eu já tava enjoada de usar ele, toda vez o Everton pedia pra usar esse tom pra pintar vários móveis, e aí eu
eu não queria usar, mas dessa vez eu achei que ia combinar direitinho e realmente essa cor ficou muito bonita. Então eu fui pintando com um rolinho e usei o pincel para pintar nos cantinhos ali. E pode usar essa tinta no móvel inteiro, mesmo tendo vários materiais misturados, que tem aí metal, madeira de pinos e MDF, porque eu uso ela sempre aqui. Eu sempre digo para vocês que não precisa lixar antes para usar essa tinta, não precisa passar primer nem nada, é só você pintar direto e dá para usar em vários materiais de objetos diferentes. Dessa vez, ao invés de fazer os pezinhos, eu peguei esse conjunto com 4 pés palitos de madeira que eu tinha por aqui. E como eu já estava enjoada dessa cor também, achei que talvez não iria combinar com aquele tom de verde, eu decidi pintar eles. Então eu usei a Chalk Paint na cor preta, mas se você preferir pode deixar na cor natural deles também, que aí depende da decoração da sua casa, de onde você vai colocar esse móvel. E esse conjunto de pés palitos tem 15 centímetros de altura. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Para proteger essa tinta, ela durar muito mais tempo, ficar mais bonita, realçar a cor dela e também para ela não ficar sujando, eu usei um verniz incolor. Então eu passei o verniz ali no móvel inteiro, tanto na madeira quanto no metal. E eu tô usando um verniz em spray, porque tem muitos vernizes que você passa com pincel, aqueles de lata, e deixa mudar a cor da tinta, sabe? Ela fica amarelada, justamente porque é feito pra madeira crua. Então, eu decidi usar o verniz em spray, mas você pode usar uma cera também que dá certo. Desde que seja, é claro, uma cera incolor. E aí, como eu também pintei os pezinhos, eu passei esse mesmo verniz neles para proteger essa tinta. E esse que eu tô usando é o verniz brilhante, mas você encontra o fosco e o semibrilho também. Depois que o verniz secou muito bem, eu fui fazendo os pré-furos na parte de baixo do móvel para fixar os pezinhos. Então eu uso uma broca bem fininha, vou só fazendo um furinho para posicionar o parafuso depois e o pezinho não ficar torto, sabe? E aí eu encaixei aquela pecinha de plástico nos pezinhos de madeira que deixam eles inclinados dessa forma e foi só posicionar ali e parafusar nos furos que eu já tinha feito. E já vão me contando aí embaixo nos comentários o que vocês imaginaram que eu ia fazer aí dessa vez reaproveitando esse varal. E depois de toda essa transformação, esse foi o resultado da minha estante reaproveitando um varal velho. Eu amei o resultado, como eu sou muito suspeita pra dizer aqui, né? Porque toda vez eu falo que eu me apaixonei, eu amei, que foi meu favorito. Mas é sério, eu gostei muito do resultado dessa estante, esse tom, achei que ficou lindo. E com esses itens de decoração coloridos, ficou muito mais bonito e alegre ainda pra colocar na decoração de casa. Essa estante fica linda para uma sala, um escritório, qualquer ambiente aí que você queira colocar. E aí é só mudar a cor para combinar com o cantinho que você quer colocar ela. O tamanho total dessa estante ficou com mais ou menos 55 de largura, que era a largura do varal, e a altura ficou com 1,06 m. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias assim aqui no canal, reaproveitando coisas que iriam pro lixo, deixa muito like aí embaixo e compartilha com todos os seus amigos aí para todo mundo ver e fazer essa ideia em casa também.
E não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos vídeos de ideias ou dicas que você quer aprender aqui no canal. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Ficou legal ou não? Eu gostei muito. Eu já tava enjoada dessa cor, na verdade, mas eu achei que ia combinar com essa ideia e realmente ficou muito bonita. E o legal é que você pode usar pra decorar qualquer cantinho da casa, como muitos móveis que eu faço aqui, né? Você pode usar... A maioria dos móveis que eu faço dá pra usar na cozinha, na sala, no escritório, no seu quarto, no quarto infantil, em qualquer lugar. Até mesmo na lavanderia, se você quiser, né? E eu já vou aproveitar e deixar o link do outro vídeo que eu fiz reaproveitando as outras partes deste mesmo varal aqui embaixo na descrição do vídeo. As outras também ficaram lindas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você aí ainda não viu, aproveita e clica pra ver esse vídeo, que ficou incrível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa ideia. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos reaproveitando varais, me contem aqui embaixo nos comentários, beleza? Um beijão e fui! Tchau, até a próxima!